A Bahia era ideologicamente um caso à parte no Brasil. A próspera economia do açúcar, permitiu que os senhores de engenho mandassem para a Europa, particularmente para Coimbra, mas também para outras universidades e para a Europa de um modo geral, os seus filhos, que seriam os herdeiros dos engenhos de açúcar. Isso no final do século XVIII, no começo do século XIX. Repare que corresponde à conspiração dos alfaiates e toda a fermentação da luta pela independência. Havia, portanto, na Bahia, no retorno dessa gente, uma informação muito atual, muito presente, de como andavam as ideias políticas na Europa naquela altura. E muito filho de senhor de engenho se deixou contagiar pelas ideias que estavam fervilhando e se desenvolvendo na Europa após a Revolução Francesa. Salvador era, sobretudo, um porto. Um porto. Já não tinha o brilho dos dinheiros da colônia. Já não estava mais vivendo o grande fastígio do açúcar. Salvador era o porto de embarque dos trapiches que armazenavam o açúcar produzido no interior. A época dos grandes solares, a época das grandes igrejas, a época dos grandes dourados barrocos, essa época já tinha sido ultrapassada. Era uma cidade que vivia do negócio do transbordo do açúcar produzido para o açúcar embarcado. A luta pela independência na Bahia acontece num processo social curiosíssimo. Foi o que nós poderíamos chamar, sem a intenção de querer fazer frase, uma homogeneização de heterogêneos. São pessoas da mais variada circunstância que se reúnem, tanto de um lado português como do lado brasileiro, para atender às suas conveniências. De um lado, Portugal, como país, como potência colonizadora, interessada em manter o status colonial, na medida em que este lhe dava rendimentos tributários, rendimentos fiscais da exportação do açúcar. Além disso, se considere que a cidade de Salvador era o porto do Atlântico Sul. Por aqui passavam navios variados, trazendo gente variadíssima. Gente também contaminando com as suas ideias liberais, com as suas ideias de independência, os moradores urbanos. A essa gente se contrapunha o general Madeira de Melo, apoiado por toda a estrutura política portuguesa. Reparem bem que começa a haver uma divisão muito nítida entre pró-independência e os que pretendiam, Madeira de Melo à frente, conservar a Bahia presa ao sistema colonial português, mesmo depois do 7 de setembro de 1822. Madeira de Melo era um homem que já vinha experimentado de ações militares por seu país, pela Europa, por Portugal. Foram, inclusive, não direi sufocante, mas presente para evitar desdobramentos de descontentamentos ocorridos nos Açores. E no próprio território metropolitano tinha uma bela folha de serviços quando veio para a Bahia ser comandante das armas. Comandante das armas, que era um posto equivalente, aproximadamente equivalente ao que hoje seria comandante da região. Alguém que tivesse nas suas mãos a direção dos negócios militares da capitania e de toda a área. A Bahia, o Nordeste, Bahia, Pernambuco, mas especificamente a Bahia, continuavam interessando em muito as finanças, o negócio, o comércio português. Portanto, perder o Sul, perder São Paulo,
se tornar independente um Brasil lá no sul, não significava muita coisa para o negócio, para a finança, para o capital português. O que não era bom para eles era perder o agronegócio do açúcar, da exportação do açúcar, do controle do mercado do açúcar. Por isso é que Madeira de Melo recebe instruções formais, instruções comprometedoras do seu dever de soldado, de resistir até a última tule no processo da independência do Brasil na Bahia. Outros nomes a considerar que não têm necessariamente identidade específica são os comerciantes portugueses. Esta cidade de Salvador era uma cidade portuguesa, na medida em que o comércio, o negócio do açúcar, estava nas mãos de portugueses. Os speculatori, para contraditar com os rentieri, que eram os produtores de açúcar. Todos os produtores e todos os intermediários do mundo sempre foram opostos. Não é específico da Bahia daquele momento. Hoje continua a mesma coisa em qualquer lugar. Então você já tem aqui um outro perfil, o comerciante estabelecido na cidade baixa, nos trapiches de embarque e desembarque, e o produtor de açúcar do Recôncavo. Mesmo que fossem portugueses de nascimento, alguns senhores de engenho do Recôncavo estavam tão abrasileirados quanto os senhores de engenho brasileiros do Recôncavo. E os comerciantes de Salvador, mesmo que fossem brasileiros de nascimento, estavam tão aportuguesados quanto os portugueses que aqui fossem negociantes. Então havia um choque entre o produtor de açúcar, o homem que estava lá no engenho, cavando o chão, enterrando a soca, colhendo o açúcar, colhendo a cana, moendo a cana, fazendo o açúcar, entregando esse açúcar aos trapiches de Salvador, e o comerciante que estava aqui com o livro de sua contabilidade, recebendo o açúcar, esperando que chegasse o patacho, que chegasse o brigue, que chegasse a sumaca e carregasse este açúcar e levasse para lá, ganhando o sobrepreço de ser um intermediário. O 7 de setembro, com todo respeito, é um evento de natureza política. Um entendimento entre o rei de Portugal, Dom João, e o príncipe regente do Brasil, aquela frase, põe na cabeça a coroa antes que algum aventureiro, não é um episódio para ser contado em tom anedótico. É a consciência de que a estrutura administrativa portuguesa tinha, que em um belo momento o Brasil seria separado de Portugal. Mas isso era a consciência política, não necessariamente a consciência da economia portuguesa. Quando se fala em libertação da Bahia, na verdade fala-se em libertação da cidade do Salvador, que a Guerra da Independência foi basicamente uma guerra entre o Recôncavo e a capital. Um Recôncavo brasileiro e uma capital portuguesa. Cachoeira, São Francisco do Conde, Santo Amaro, Maragogipe. Eu estou citando aqui os mais notórios, mas não são os únicos. São áreas que inteiramente, totalmente, solidariamente se comprometeram com o processo da independência. A ata da vereação de Santo Amaro, de 14 de junho. A ata e os movimentos de Cachoeira, de 25 de junho. São documentos que dão um atestado do comprometimento ideológico e militar das vilas do Recôncavo na luta da independência. Eu disse ideológico porque, só para dar um exemplo, em Santo Amaro chega-se a propor a criação de uma universidade
feita a independência do Brasil. Tal o amadurecimento ideológico em que as pessoas estavam comprometidas. Os homens do Recôncavo, aqueles egressos de Coimbra, aqueles que chegaram cheios de ideias novas, já estavam se arregimentando, já estavam se arrumando pela independência. A capital, com comerciantes portugueses interessados em manter o sistema colonial, posto que a arrecadação de impostos nesse sistema era muito mais favorável a eles, aliados à Madeira de Melo. E o Recôncavo, ainda sem chefia, cheio de grandes ideias, cheio de grandes vontades, cheio de grandes insatisfações, mas ainda sem ter uma estrutura militar capaz de dar seguimento a tudo isso. O Recôncavo queria, mas não sabia como implementar este querer. Foi quando, já independente o Sul, já Pedro I aclamado, já a estrutura política do Brasil independente deslanchada, é contratado um mercenário, um general francês, que vem para aqui dar ordens militares, dar estrutura, dar comportamento militar à boa vontade, aos interesses dos homens do Recôncavo e os seus subordinados de engenhos. Labatut é um vulto controvertido, graças a Deus. Ele é um vulto controvertido, de história nebulosa. Sabe-se que esteve nas tropas de Napoleão, sabe-se que esteve ao lado de Simão Bolívar, fazendo coisas pela independência da América Espanhola, sabe-se que chegou no Rio contratado para ser o general da estrutura do Exército Libertador na Bahia. Essa estrutura ele a faz. Ele tinha conhecimento estratégico, ele sabia história militar. Ele sabia que a cidade de Salvador estava como está, num triângulo do qual dois dos lados é o mar aberto do Oceano Atlântico, do atual Farol da Barra, do Forte Santo Antônio, até Itapuã, e o mar interno da Baía de Todos os Santos, desse vértice do Forte de Santo Antônio até Aratu. Ele tinha só um lado desse triângulo em terra. A vinda de Labatut para cá faz com que Madeira de Melo tenha o seu confronto em igualdade de condições. Ele distribui tropas que vão de Itapuã, passando pelo Cabula, Brotas, Pirajá, até atingir o mar fechado da Baía de Todos os Santos, em Aratu. Era uma lógica estratégica, a única que ele dispunha naquele momento. Fechando, bloqueando inclusive a Estrada das Boiadas, único acesso regular entre a capital e o interior. Labatut é um nome, repito, controverso. Mas não nos esqueçamos que ele tinha a seu favor um grande trunfo, que era a experiência, o conhecimento dos homens, a capacidade de escolher chefes, a capacidade de comando. Labatut encontra boa vontade, encontra gente, numa desorganização completa. Quem dá notícia disso é o relatório do futuro Marquês de Abrantes, em palavras que não deixam dúvida quanto às dificuldades aqui encontradas. Quem ler o poema de Santos Chitara vai encontrar a enumeração de pessoas, de Pedro Jacome, de tantos que fizeram a distinção entre a tropa, no sentido geral da palavra, e as suas lideranças, tanto nas contendas, nos encontros de Pirajá, o mais notório e o decisivo de todos, quanto batalhas lá em Santo Amaro de Pitanga. E nós vamos andando pelos caminhos normais, do Cabula, de Brotas, em suma, de São Gonçalo do Retiro,
do engenho Cangurungu, todos esses arregimentando tropas, descobrindo líderes e fazendo com que esses líderes tivessem atuações fundamentais no processo da deflagração da independência. Então, quando nós vemos José de Barros Falcão de Lacerda, eu estou usando José de Barros Falcão de Lacerda como um índice, igual a ele outros nomes poderão ser citados, ser pinçado do anonimato da tropa brasileira para as funções que exerceu, de ser um lugar-tenente de alta capacidade de realização na tropa da independência, nós vamos ver que ali estava o dedo, ali estava a competência de alguém capaz de criar condições de dificuldade. É evidente que não é Labatut sozinho que faz isso tudo, nem de longe é. Já na campanha, você vê de fora do Recôncavo tropas chegando de Valença, tropas chegando da Pedra Branca, os encurados do Pedrão lá de Feira de Santana, em suma, toda a capitania, inclusive de zonas bem mais distantes do sul de Ilhéus, do centro da capitania, lá de Minas do Rio de Contas, nós vemos a chegada de tropas para se arregimentarem com aquelas que aqui já estavam. Na verdade, como disse, o que acontece com a campanha da independência, com o exército da independência, é uma homogeneização de heterogêneos sociológicos, heterogêneos econômicos, todos imantados pela ideia da libertação de Portugal. Você não vai pensar aqui num exército todo bonitinho, todo mundo fardado igual, todo mundo com o mesmo cap, o sapato saído da mesma fábrica, não é bem assim. Aquela entrada do Exército Libertador, que Preciliano Silva pintou, apoiado numa gravura contemporânea de Capinã, aquela entrada lhe diz tudo. O Corneta Lopes aparece ali meio andrajoso, ao lado de um homem que está montado a cavalo, cheio de farda. Na verdade, era um exército de ideias. Ninguém vai procurar unidade física, unidade visual nos dois exércitos. Tanto Madeira de Melo já estava aqui sem receber suprimentos portugueses e as coisas se acabando, quanto o Exército Libertador, na verdade, era uma unidade militar, mas uma unidade de pensamento. Ninguém vai pensar num exército de parada, todo arrumadinho, todo cheio de mesmo cap, a mesma perneira. Não é isso. Aquele avançar cavalaria tem muito a ver com a presença dos cavalos arregimentados nos engenhos, sabe Deus com que arreios, sabe Deus com que treinamento, mas presentes, atuantes na solução da Batalha de Pirajá. José de Barros Falcão de Lacerda, esse é um nome que não pode ser esquecido. José de Barros Falcão de Lacerda é o contraponto brasileiro da figura de diretor da campanha que foi Labatut. José de Barros Falcão de Lacerda vai para o campo, vai lutar, fere e é ferido. Ele está na primeira linha da campanha da independência. Há um general como Labatut e espera-se o comando a partir de um quartel. Ele não, ele estava lá de espada na mão, ele estava lá mandando atirar, mandando trabalhar, mandando lutar, mandando vencer. Bom, você dispunha de arcabuz, você dispunha de bacamartes, não era o fuzil como você está pensando, o fuzil de ferrolho, isso não existia. Era arma de carregar pela boca, de tiro lento. Era isso que você dispunha. Columbrinas, lagartixas, não venha pensar no bichinho que sobe na parede, não. Lagartixa corresponde ao que hoje seria o quê? Uma bazuca, né? Um canhão de ombro. É isso. Os canhões que sempre tiveram da colônia, que não foram muito acionados, não. Algumas coisas você fez, mas muito corpo a corpo, muita arma branca,
na Batalha de Pirajá, gente morrendo de arma branca, de baioneta, que era a grande arma. Isso aconteceu demais. Mas não venha pensando aqui num exército todo bonitinho, com 25 homens de um lado com fuzis, 25 homens do outro lado com outros 25 fuzis. Não é por aí. A Casa da Torre foi fundamental, inclusive percentualmente, com o número de soldados entregues. O futuro Visconde de Jequitinhonha, Francisco Giacaiaba de Montezuma, o padre Breiner aí está presente. Em suma, uma porção de pessoas, mas eu destacaria aqui a Casa da Torre, os homens da Casa da Torre, que merecem todo o respeito, não somente por sua liderança, por seu comando, como pela quantidade de homens que foi capaz de arregimentar. Na verdade, a maioria da tropa resulta de um trabalho de catequese, de arregimentação ou de obrigatoriedade. Os militares brasileiros, e aí nós podemos personificar esses militares brasileiros na figura de Manuel Pedro de Freitas Guimarães. Militares, é verdade, presos aos regimentos que vinham de Portugal, mas nem por isso menos brasileiros, nem por isso menos desejosos da independência. Inclusive de militares de nacionalidade original portuguesa, mas que já haviam se integrado no contexto da vida social, do desejo da independência do Brasil. E o grande exemplo deles todos é o Corneteiro Lopes, português de nascimento. Como portugueses, eram vários dos integrantes da tropa que estava aqui lutando ao lado da força de Labatu. Batalhas, escaramuças, tomadas aqui, perdas acolá, isso nós tivemos do final de 1822 até o 2 de julho de 23. Antes disso, você tem os movimentos, sobretudo a conspiração baiana de 1798, com toda a sua ideologia de independência, frustrada, aliás, com a solução monárquica. É bom não esquecer que toda a aspiração pela independência no Brasil, especificamente na Bahia, foi de fundo ideológico republicano, popular e republicano. A independência feita monárquica e aristocrática não é, na verdade, a solução com a qual sonharam os predecessores, mas foi aquela que foi possível ocorrer no 7 de setembro de 22 e no 2 de julho de 23. A importância da Batalha de Pirajá para o processo da independência como um todo. O decisivo que ela foi, vamos ver que ela é uma das mais importantes, um dos mais importantes encontros militares acontecidos no continente americano. Não vai aqui nisso ufanismo, não. É uma objetividade analítica. Observem que a Batalha de Pirajá não é uma batalha para conquistar a cidade de Salvador. É uma batalha para impedir que os moradores de Salvador fossem abastecidos. Lord Cochrane, João das Botas, o mar não era mais a possibilidade de se fazer o suprimento. E a terra estava fechada. A cidade estava comendo sola de sapato e rato morto. Já estavam esgotados todos os suprimentos. Labatu queria render a cidade pela fome. A Batalha de Pirajá é uma angústia para romper a linha de fechamento da cidade e a obtenção de alimentos. Por mar não entrava nem saía coisa nenhuma, por terra não entrava nem saía coisa nenhuma. Então, se você está vendo as dificuldades de subsistência, você entende que o grande aliado que Labatu teve foi a fome. A fome porque a cidade não tinha o que comer. Não tinha o que comer. Repare que isso acontece em novembro de 22. A independência lá no sul, Pedro I, Margem do Ipiranga, Independência Obote,
Tudo isso já tinha acontecido desde setembro. Observem bem a intenção de resistência de Madeira de Melo. A Batalha de Pirajá, além de ter sido militarmente decisiva, ela em si mesma foi um momento de experimentação das virtudes da competência militar de dois chefes, Pedro Babatu de um lado e Madeira de Melo do outro. O episódio do Corneta Lopes, este episódio merece um registro especial. Houve. Quem dá o testemunho de ter havido é Ladislau dos Santos Titara. Ele estava lá. Ele viu, ele ouviu, ele registra. Ele viu, ele ouviu, ele registra que o Corneta Lopes, português de nascimento, alterou toques de corneta no sentido de levar o pânico às tropas dos seus patrícios de nascimento, nessa altura seus opositores de ideologia. E então a batalha é vencida pelas tropas brasileiras. Paralelamente ao arcabuz, paralelamente à arma de fogo, índios da Pedra Branca no velho arco e flecha lutando pela independência, com tal força, com tal presença, com tal atuação, que na hora de se escolher um símbolo, o homem símbolo para a independência, nem foi o homem português ou branco descendente, nem o escravo que esteve em ambos os lados, mas em maioria de presença nas tropas da independência por força dos engenhos de açúcar do Recôncavo, mas a escolha recaiu sobre a figura do índio, que era naturalmente o símbolo da própria autenticidade nacional. Daí o índio ao vivo que estava na carreta de canhão na primeira comemoração do 2 de julho, no ano seguinte, 1824, daí a escolha do índio para simbolizar os carros do caboclo e da cabocla, inaugurados logo em seguida e que até hoje fazem o desfile da comemoração do dia 2 de julho. Nós temos escravos brigando a mando de senhores portugueses e escravos brigando a mando de senhores brasileiros. Do mesmo modo, nós vamos encontrar escravos armados por tropas, armados por senhores portugueses para lutar contra as tropas da libertação. Do mesmo modo, nós vamos encontrar contingentes de pardos e de escravos vindos do Recôncavo, vindo dos engenhos do Recôncavo, brigar lado a lado das tropas brasileiras. É o famoso Regimento dos Henriques. Henriques por causa de homenagem ao nome de Henrique Dias, aquele negro que foi presença nas lutas contra os holandeses. Por definição, a maçonaria é pouco visível, por própria estrutura interna, mas não é difícil encontrar. José Bonifácio, grande nome da maçonaria. Pedro I, grande nome da maçonaria, eu só estou citando os dois, podiam ser muitos outros, sendo personagens da vinda para o Brasil de Babatu, presença maçônica, que fora para trabalhar com Bolívar por ações maçônicas, de Lord Cochrane por ações maçônicas. Então, se você me perguntar que momento, que documento, que situação aconteceram essas coisas, a maçonaria, infelizmente, não liberou documentação de arquivo capaz de nos dar maiores detalhes. O que nós sabemos da presença maçônica é o resultado da colheita de vislumbres, de pequenas informações que podemos recolher, mas não temos condição de dar a isso uma situação mais orgânica. Inclusive, quando mais tarde João Gonçalves Sesimbra,
foi presidente da província da Bahia. Ele era português, maçom, transferido para o pensamento libertário brasileiro e chegou à presidência da província por via maçônico-liberal, logo o segundo presidente da província da Bahia. Quando o governo brasileiro, já brasileiro, contratou Labatut, contratou também Lord Cochrane. Só que Labatut se integrou. Labatut morreu na Bahia, teve filho na Bahia, ficou na Bahia, foi marechal do Exército Brasileiro, ficou aqui. Lord Cochrane, embora tendo o reconhecimento de ser almirante e de ser Marquês do Maranhão, voltou, ele era um aventureiro do mar. Antes que Lord Cochrane chegasse, com a mesma experiência, com a mesma vida vivida, que fizera dele um herói no Chile, é bom lembrar que no Chile, como na Bahia, existem estátuas para Lord Cochrane. Lord Cochrane não lutou, não brigou dentro da campanha. Ele impediu que as coisas se mudassem com a chegada de suprimentos portugueses. Quando Lord Cochrane chegou, já encontrou aqui uma figura curiosíssima, João das Botas. João Francisco de Oliveira era o seu nome. João das Botas exatamente pelas botas que usou e foram incorporadas ao seu nome. João das Botas é o mestre de saveiros. João das Botas tem que ser conhecido, sobretudo pela sua habilidade náutica. Esse homem com saveiros precários, saveiros de cabotagem, saveiros de transportar gente e gêneros pelas águas da Baía de Todos os Santos. Criou e infernizou de tal maneira a vida das naus comandadas pelo almirante José Félix, que era o contraponto marítimo de Madeira de Melo em relação a Portugal, que o trabalho de Lord Cochrane já foi muito, mas muitíssimo facilitado. Eu não direi que Lord Cochrane fosse dispensável, não foi. Mas, evidentemente, nós não podemos comparar o trabalho requerido a Lord Cochrane ao trabalho requerido a Labatut, porque João das Botas já havia, digamos, eu não posso dizer aplanado o terreno, porque ele estava dentro d'água, mas amansado as águas do seu desempenho quando ele chegou aqui de tal maneira, com tal bravura, com tal competência, ele se comportou nas lutas da independência. Não somente de pessoas puxando gatilho ou desembaiando espada se fez a luta pela independência. Há uma série de outros nomes que merecem o nosso mais alto respeito na preparação ideológica ou mesmo no comportamento pessoal diante dos episódios da independência. Um desses nomes vem naturalmente à tona, é o nome de Madre Soror Joana Angélica. Tão bem regida a estrutura conventual a que ela estava ligada, que até hoje continua sendo um mistério. Como era o nome civil de Joana Angélica? Ela era superiora do convento da Lapa. Quando ela se posta na frente da tropa e é atingida para morrer pouco depois, não se trata somente de um heroísmo religioso, da defesa da clausura do seu convento. É sim, mas é também um procedimento de natureza patriótica, para obstacular a chegada, através dos muros do convento, ao outro lado daquele vale tão importante na luta naquela circunstância. Isso faz crescer a importância de Joana Angélica e sua gente, suas freiras, na luta da independência. O cônego Silva Lisboa, que foi ferido naquele momento e que não morreu naquele momento, viveu bastante para contar, viveu bastante para viver a lembrança de todos aqueles episódios.
vejamos que o fundo do convento está dando hoje, como sempre deu, para um desnível enorme, para uma falha geológica que hoje abriga lá no fundo da falha uma estação rodoviária. Mas não nos esqueçamos que aquilo na altura era um mato, não havia nada além do que isso. E que do outro lado, na frente do convento, uma estreita faixa de terreno que só muito mais tarde foi alargada quando se transformou o que é hoje Rua Cipriano Barata, o que é hoje Rua do Paraíso. Mas se nós olharmos aquilo ali com os olhos da história e virmos o convento, vamos ver que é um monumento isolado no alto de uma estreita cumeada entre dois vales. O vale que é hoje o Vale dos Barris e o vale que está aterrado correspondente à Rua Cipriano Barata. A tropa brasileira, nos trabalhos de comando e de tomada da cidade, estava na área do fundo do convento da Lapa, que dá hoje para aquela estação de transbordo rodoviário. A tropa portuguesa do outro lado, que quis atravessar o convento para atingi-la. Então, não é uma invasão de um convento pelo prazer de invadir o convento, não. Prazer em aspas. Mas, na verdade, uma busca de um atalho para um serviço de natureza militar. O outro nome de mulher, Maria Quitéria. Por favor, não digam Maria Quitéria de Jesus Medeiros. Ela é Maria Quitéria de Jesus. Ela usou o nome de um cunhado Medeiros, soldado Medeiros, que aliás não se distinguiu muito positivamente, para conseguir o seu ingresso na tropa. Se Maria Quitéria tivesse nascido na França há 2 séculos passados, 3 séculos passados, poderia ser a versão local de Joana d'Arc. Poderia perfeitamente simbolizar a mulher guerreira, a mulher que, contrariando tudo quanto se dizia a respeito do comportamento feminino na sua oportunidade de vida, foi realmente quem participou, quem lutou. Lá na Ilha de Maré tem um canhão. O canhão está lá, símbolo da independência lutada no fundo da Baía de Todos os Santos, com o regimento do qual fazia parte Maria Quitéria. Eu não vou dizer aqui que Maria Quitéria atirou com aquele canhão, mas aquele canhão estava na mesma tropa em que ela esteve brigando, lutando, impedindo que a Batalha de Pirajá tivesse a favor dos portugueses um desembarque que alcançasse a tropa brasileira pela retaguarda de Passé, de Cabrito, para atingir os brasileiros. A sua presença ali e os soldados que com ela estavam foi decisiva para a solução da Batalha de Pirajá. Madeira de Melo, que era um general competente, cumpridor de seu dever, sabia que a sua missão estava encerrada, sabia que ele já não tinha muito mais o que fazer aqui. Se entende com o governo de Lisboa e promove a sua rendição. A tropa vencedora brasileira aceita, dentro dos cânones militares, essa rendição. A tropa de Madeira de Melo é embarcada, toda ela vai embora. Disso, a tropa brasileira tem ciência do andamento de todas essas coisas. Há um pacto de rendição, retirada e ocupação da cidade. Esse pacto é regido, é administrado por Manuel Inácio da Cunha Menezes, que mais tarde seria Visconde do Rio Vermelho, homem brasileiro de nascimento de fortes vinculações portuguesas, foi entendido como sendo aquele mais próprio para proceder neste papel de intermédio da rendição e entrada de Labatu, rendição de Madeira de Melo. A tropa embarca, a Lapinha ali, a entrada da Estrada das Boiadas,
era o limite aceito entre a cidade urbana e o rural, e a tropa aquartelada ou reunida naquela área ali do que hoje é Estrada da Liberdade, não esquecer esse nome, faz a sua entrada triunfal na cidade, depois de ter sido avisada por um tiro de festim disparado do Forte de Santo Alberto, anunciando o embarque do último soldado português. A tropa brasileira entra na cidade. Daí que a Estrada das Boiadas logo passa a se chamar Estrada da Liberdade. Por ali entraram os soldados do Exército Libertador. E foi ali que a gratidão da cidade, no Largo da Lapinha, fez colocar o busto em bronze do general Pedro Labatu. E é dali que todos os anos saem os carros emblemáticos, os carros que revivem aquela entrada triunfal da tropa brasileira vencedora na cidade que deixava de ser portuguesa naquele momento. Uma coisa é absolutamente certa: não fosse o 2 de julho, o 7 de setembro não teria a abrangência de toda a colônia portuguesa na América do Sul. Só o episódio do 2 de julho permitiu que a independência do Brasil tivesse um sentido amplo, global, uniforme. Não fora isso, nós teríamos um Sul independente, um Norte que ficaria independente, desligado do Sul. Em resumo, não haveria unidade nacional. O 2 de julho é o fator essencial para isso. A ideia de fazer o filme que tem o nome provisório, 2 de julho, a Guerra da Independência do Brasil, surgiu das pesquisas feitas para o filme O Corneteiro Lopes. Eu conhecia desde a infância a história do personagem do Corneta Lopes. E quando eu fui pesquisar para fazer o curta-metragem, O Corneteiro Lopes, eu comecei a saber um pouco mais sobre Maria Quitéria, sobre Joana Angélica, sobre o general Labatu, sobre o general Madeira de Melo, da participação do negro, sobre os índios que aqui estavam presentes e participaram da Batalha do Pirajá. Segundo o professor Cid Teixeira, o maior embate militar das Américas, né, que é a Batalha do Pirajá, onde se tem dos dois lados dois grandes estrategistas, dois grandes generais. Então, essa batalha ela vai ser mais, digamos assim, aprofundada do que no filme Corneteiro Lopes. Ela vai aparecer no filme desde o início até o seu ápice, né? Agora, independente dessa batalha, vão ter outros momentos de guerrilha, onde os índios atuavam. Tem uma coisa muito curiosa, né, da participação dos índios, né? Os índios eles se infiltravam à noite pela floresta, ficavam até o amanhecer, e no amanhecer eles se levantavam e com flechas atingiam os portugueses. Isso é uma coisa muito cinematográfica. Como também fatos que ocorriam naquele momento. E daí surge a ideia e a necessidade de contar essa história, porque, na verdade, aqui acontece a definitiva independência do Brasil. E é uma história muito rica, uma história cheia de heróis, cheia de personagens, cheia de particularidades que só se encontram aqui na Bahia. Os personagens principais do filme, desse filme de ficção, serão o Corneteiro Lopes, português de nascimento, um escravo, um homem de Ogum, chamado Feliciano, que está lutando para consolidar sua independência, tal qual o país naquele momento, e uma negra linda, né, uma mulher de Ançã, que ao mesmo tempo tem um triângulo amoroso entre esses dois homens, chamado Estrela. Esses serão os personagens principais. Agora terão também os personagens que vão estar envolvidos na história, que principalmente um deles será Maria Quitéria, o próprio general Madeira de Melo, o general Labatu, um personagem muito interessante que é um árabe, um mouro, né, que cria pombos e vive em Salvador, chamado Alcides, né? E vai aparecer um pouquinho da Joana Angélica,
O João das Botas também vai ter um papel que é onde ele vai ter uma visibilidade. Tá, solta! Solta, sua preta encardida! A cidade de Salvador, naquele momento, estava um pouco decadente, então as roupas eram poídas, eram meio sujas. As casas estavam meio um pouco deterioradas, então vai ter, não vai ser tudo limpinho, bonitinho, arrumadinho, como em alguns filmes. Digamos assim, o experimento de uma direção de arte para esse filme, ele está esboçado no próprio Corneteiro Lopes. Falando em patrocinadores, né, eu conclamo aqui a Bahia, né, já que o filme se passa na Bahia, os empresários da Bahia, as pessoas que se orgulham de serem baianas, e ajudem a fazer esse filme, porque esse filme é importante que seja contado, essa história é importante que seja contada. E eu acho que a Bahia hoje tem empresários que podem utilizar das leis de incentivo, a lei do audiovisual, a lei Rouanet, a lei do Faz Cultura, para que apoiem esse filme. Independente disso, também é um fato importante para o Brasil. Espero que empresas brasileiras possam realmente entender e patrocinar esse filme. Está aí lançado o desafio.